família, mais um momento do projeto CEA em Casa. Continuamos com a campanha de óleo de cozinha usado, somente óleo de cozinha. Como fazer? Bote num reservatório com tampa e traga aqui para o nosso CEA. Assim você vai estar ajudando o projeto social da nossa casa e colaborando para um meio ambiente melhor. Com você, Luciana Rodrigues, com o tema A Figueira que Secou. Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui e é um prazer e uma grande alegria estarmos aqui no CEA e refletirmos sobre o Evangelho. Hoje a gente vai falar sobre a figueira que secou. Uma passagem muito interessante que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, capítulo que fala sobre a fé que transporta montanhas. E essa parábola está mais especificamente no item 8. Bom, então, como eu disse, é uma parábola, uma das várias parábolas de Jesus. Parábolas, que nós sabemos, Jesus se utilizava desse recurso para ensinar, para nos ensinar muito sobre esse evangelho que ele veio trazer para nós, muito dessa boa nova que ele veio trazer. E para isso, ele utilizava muitos elementos, muitos símbolos que eram comuns àquela época e eram, digamos, muito mais fáceis para que as pessoas pudessem entender aquele ensinamento, apreender aquela mensagem, uma vez que existia uma tradição oral à época, não existiam muitos escritos, para se estudar, para se ler, e então a tradição oral era bastante comum, tradição oral ou por meio de mímicas, por meio de encenações, era muito mais fácil do que trazer conceitos abstratos. Bom, essa parábola que a gente vai falar hoje está nos Evangelhos de Mateus, no capítulo 21, versículos 18 a 22, e também no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículos 12 a 14 e versículos 20 a 23. Nós vamos ler aqui no Evangelho de Marcos, tá? Mas é interessante também comparar, ver as descrições desses dois evangelistas. Bom, então vamos lá no item 8, então, do capítulo 19, do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então, disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse, Tende fé em Deus, digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá com efeito acontece. Então está em Marcos, no capítulo 11. Bom, inegavelmente, é uma passagem curiosa, no mínimo, para muitos intrigante, quando a gente toma ao pé da letra as palavras ali do evangelista, de Marcos ou de Mateus, visto que Jesus foi buscar frutos numa árvore que ainda não era tempo de dar frutos, porque Jesus foi buscar
né, esse fruto ali num momento que não era para ter frutos, né? E ainda, né, Jesus amaldiçoando uma figueira, uma árvore, né, por não ter frutos à época correta, né? Então, para muitos, né, que não interpretam, né, de maneira precisa e cuidadosa essa passagem, podem se frustrar ou se decepcionar, inclusive, né, com o comportamento ali de Jesus, o comportamento do Cristo. Então, por isso, né, a gente precisa, de fato, dessa interpretação bastante cuidadosa, né? E como eu falei no início, Jesus se utilizava de muitos elementos, né? Não apenas Jesus, né? Mas como eu disse, era uma tradição à época, se usavam muitos elementos, muitos símbolos, mímicas, encenações para trazer esses ensinamentos, né? Nós poderíamos citar aqui vários símbolos que são usados, né, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? O cordeiro, a pomba, o pão, enfim, vários. E aqui nós temos muitos outros desses símbolos, né? A figueira, por exemplo, então representa ali a individualidade, né? Desse espírito, né? E sua conexão com Deus. Então, a gente pode entender essa figueira como nós, como cada um de nós. Cada um de nós é essa figueira, né? Assim como podemos também entender, e naquela época, né, as pessoas entendiam isso também, a figueira representando uma coletividade também, ou seja, um povo, e ali naquele caso, o povo de Israel, né? Então, esses elementos são importantes para a nossa compreensão, né? E nessa parábola, né, Jesus começa ali já ensinando, né? Nessa encenação que ele faz, ele já mostra ali, né? Tendo fome, né? Primeiro, né? Que fome é essa que Jesus tinha, né? Estavam saindo de Betânia, né? Então, era uma aldeia ali muito próxima de Jerusalém, né? 3 quilômetros de Jerusalém. Como era essa de Jesus, né? Tem um trecho, né, em João, no capítulo 4, versículo 31, quando os discípulos falam para Jesus: Rabi, come, né? E Jesus fala: eu tenho uma comida que vós não conheceis, né? E ele continua, e os discípulos perguntam: alguém por acaso trouxe alguma comida? E Jesus fala: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar a sua obra. Então, quando Jesus vai até a figueira, tendo fome, foi até a figueira, né, o que Jesus estava buscando ali? Né? Ele estava buscando a obra de Deus acontecer, né, naquele povo, naquele lugar, né? Era isso que ele estava buscando, né? E quando ele chega naquela figueira, né, ele só encontra folhas, né? Ele encontra uma figueira frondosa, com bastante folhas, mas faltava algo, né? Então, o que era esse algo que estava faltando? Eram os frutos, né? Mas, né, Pedro fala ali, né? Mas Jesus foi procurar frutos, né? Não era época ainda, né? Não era época de frutos, né? De ter figos. Como é que a gente sabe disso, né? Como é que eles sabem disso? Porque ali onde eles estavam, naquela região, existem alguns elementos, então, no texto que fazem a gente entender, nos ajudam a entender, né? Era na época da Páscoa, né? Era na época da Páscoa, então, provavelmente, né? Final de março, início de abril, né? E de fato, né, a gente, quando eu estudei essa parábola, né, alguns anos atrás, pela primeira vez, eu fiquei bastante curiosa, né? Eu sou bióloga, né, e fui buscar, né, no Embrapa, né, no site do Embrapa, como é que era a floração da figueira, né? De fato, a figueira ela não dá frutos o ano todo, né? Existem alguns períodos onde ela dá fruto, e
curiosamente, quando ela dá os frutos, tem folha, né? Então, a folha é um prenúncio de que tem frutos ali. Não poderia ter folhas se não tivesse frutos. Olha só que interessante, né? Então, Jesus, claro, como governador do nosso planeta, né? Um espírito mais puro que passou, né, pelo nosso planeta, do alto da sua envergadura, né, moral, de conhecimento, ele sabia que não era tempo de frutos, né? Ele sabia que não era tempo de figos, né? Mas então, por que aquela figueira estava cheia de folhagem, né? Essa é a questão, né? Essa é a questão. Então, o que a gente percebe? Que na verdade era só aparência, né? Era só aparência. E Kardec comenta sobre isso exatamente no item 9, né? Logo após a parábola, Kardec comenta sobre isso e diz que a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão ao bem, mas que na realidade nada de bom produzem. Ora, né? De quem que Jesus está falando? Né? De quem Kardec está aqui nos alertando, né? Nos mostrando? Está falando exatamente, né? De cada um de nós, né? Que guardamos um conhecimento, né? Que conhecemos já o Evangelho, estudamos o Evangelho, né? Conhecemos o Cristo, as obras do Cristo e que ainda estamos naquela inércia, né? Ainda estamos muito cristalizados, né? Muitas vezes admirados das obras de Jesus, admirados do tamanho, né? Da sua envergadura moral, admirando demais Jesus, mas nos faltando muito a prática, né? Nos faltando colocar esse evangelho em movimento nas nossas vidas, né? Então, Jesus está falando para a gente também, e a gente sempre tem que trazer para nós, né? Oradores, né? Estou trazendo aqui para mim isso, né? As pessoas que estão lá levando conhecimento, estão organizando o conhecimento e levando isso adiante, né? O quanto que a gente está praticando aquilo que a gente está estudando, aquilo que a gente está transmitindo, né? Kardec está falando, né, daqueles que já têm meios de ajudar, né? Já têm meios de mostrar os seus frutos, de produzir os seus frutos, mas que ainda não fazem, né? E que para isso não precisa de muito, né? Não precisa de muito. A gente às vezes fica buscando as grandes obras, né? As grandes missões. Não, a gente tem uma missão muito nobre, né? Muito pertinho da gente, inclusive, né? Ali no nosso lar, dentro do nosso ambiente, nós temos ali uma missão também enormemente importante, né? Estamos dentro da casa espírita, né? Com inúmeras oportunidades de trabalho, inúmeras oportunidades de servir ao bem, né? E o que nós fazemos, né? Kardec também alerta, né? Que essa parábola nos fala também dos médiuns, né? Ou seja, estende aos médiuns que vem trazer, né? Informações, vem trazer conhecimento, ou seja, um alimento espiritual, e como os médiuns estão se utilizando disso, né? Desse recurso, de maneira equivocada ou de maneira errônea, enfim, como que isso vem trazendo, né? Fala de doutrinas, né, que ainda carecem de uma base, né? Uma base sólida na prática da caridade, na prática do bem, na transformação, né? Do indivíduo num ser melhor, né? E esses frutos, né? Que também são elementos, também é um símbolo, né? O que se referem a esses frutos? O que são esses frutos que Jesus estava procurando ali? E em Gálatas, né? Nesse livro, no capítulo 5, Paulo nos fala, no versículo 22, mas o fruto do Espírito é o amor, a paz, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança.
Esses são os frutos do Espírito. Era isso que Jesus estava procurando, né? Os frutos, então, são as nossas ações no bem, né? Quando Jesus amaldiçoa, né? Amaldiçoa, entre aspas, vamos dizer assim, né? Essa figueira até ela secar, né? O que significa isso, né? Bom, a gente precisa entender, né? Que aquilo que não frutifica, né? Perece, né? Aquilo que não dá frutos não se perpetua, né? Então, isso é uma consequência de um caminhar, né? Que não está dentro dos desígnios de Deus, não está dentro das leis de Deus, né? Que todos nós precisamos fazer esse percurso, essa caminhada no bem. Então, essa figueira que somos nós, né? Naquilo que a gente ainda não frutificou, isso vai perecer, ou seja, as nossas ações que ainda não estão de acordo com as leis de Deus, elas não vão se perpetuar, não vão continuar, né? A figueira ali que seca, né? O que está secando na verdade? É a matéria, é um elemento material, né? E o Espírito? O Espírito, ele vive, ele é imortal, né? Esse não morre. E pela lei de destruição, a gente entende que muitas vezes é preciso que algo se acabe, né, para que possa renascer, para que se possa renovar. Então, o Espírito, né, que ali muitas vezes cristalizado naquelas suas em crenças, né, bastante limitantes, ou se acha, né, que tem um conhecimento já importante, que não tem a humildade de se modificar, de se enxergar para se modificar, né? Muitas vezes, nesses casos, o que nos vem para o ensinamento? É a dor, né? Ou seja, processos dolorosos que acontecem, essa figueira secando, ou seja, como se ela precisasse secar, né? Para que ela perceba que ela precisa retornar para o caminho, né? Então é um sinal, né? É um sinal, uma estratégia para a nossa renovação, tá? Então, que a gente possa, né, refletir nessa parábola, né? Quais são os frutos que nós podemos dar, né? Se Jesus chegar até nós, né, e tiver fome, né, e vier até nós procurar frutos, ele vai encontrar, né? Ele vai encontrar só folhas ou ele vai encontrar frutos também, né? Então, essa era a mensagem que eu queria que nós refletíssemos, né? Durante aí esses momentos que a gente está aqui e que a gente levasse isso conosco, né? Nós podemos fazer muito e Jesus sabe, e Deus sabe de todas as nossas possibilidades. Ele não espera que a gente dê saltos, ele não espera que a gente dê frutos antes do tempo, né? Ele espera que a gente dê aquilo que nós estamos preparados, né, já para oferecer, né? E tantos precisam de nós, né? Esses frutos que a gente, esses frutos que saem de nós, né, vão chegar a tantos que a gente nem imagina, Então, que nós possamos refletir, né, nesses dias, né, nossos que vivemos, possamos levar isso para dentro do nosso coração e que isso possa transbordar em nós, alcançar outras pessoas, que sejamos então sementes, né, desse evangelho germinando aí por toda parte. Então é isso, meus amigos, muita paz a todos e muito obrigada por essa oportunidade de mais um estudo na nossa casa.